Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Continuar aí um pouquinho que nós falamos ontem, né? Relacionados aos múltiplos. Hoje a relação vai ser os divisores. Então hoje nós vamos continuar aí o que foi passado, né? Continuar essa questão dessa habilidade. Para me acompanhar aí, ser o professor, o porta-voz de vocês, professores, que vocês estão passando para os alunos, professor Tony. É isso aí. Um bom dia para todos vocês que nos acompanham e vamos ter uma ótima aula aí preparada pelo Jonas, né? Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Bora! Então, como nós vimos ontem, né? Só alguns recadinhos que é importante comentar, né? Sim. Então, sobre o sistema de tarefas, né? Então, vocês vão receber aí uma notificação. Inclusive, ontem, né? A atividade de ontem já foi postada, vocês já têm acesso a essa atividade. Então, depois que acabar as aulas aqui do centro, deem uma olhada lá, né? Deem uma olhada para vocês resolverem, né? Para vocês olharem essa atividade. Lembrando que a atividade vai ter aí o vídeo da aula de ontem, se você quiser rever, né, Tony? Se você quiser olhar novamente. Lembrando que as aulas são gravadas, vai para o repositório, vocês podem aí consultar o momento que vocês quiserem, né? É isso aí. E mandar aí um bom dia para a Escola Estadual Heloísa de Assunção de Osasco, né? E deixa eu ver onde está mais aqui, quem mais está falando aqui para a gente? A professora Aparecida mandando um bom dia para nós. Um bom dia também para a Escola Estadual Luiz Leite Amparo, de Amparo, São Paulo. A professora Maria Aparecida Pastana Mazeto. Bom dia a todos. Boa, é isso aí. Então, bom dia a todos aí. De novo aí, um bom retorno a todos aí, que sejam muito bem-vindos para esse ano de 2021. Então, vamos lá para a habilidade aí. Anotem aí no caderninho de vocês, também para todos verem. Então, a habilidade é a 6 do sexto ano que nós estamos trabalhando, né? Que é resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplos e de divisor. Hoje nós vamos comentar aí sobre os divisores, né? Reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Então, mais ou menos essa ideia, como nós vimos ontem aí dos múltiplos, e eu acho que até ficou uma dúvida, principalmente ontem na última questão. Alguns me perguntaram ontem, né? Como alguns números não eram múltiplos, sendo que somava e etc. Só é múltiplo se você consegue fazer, lembra da multiplicação lá? Você consegue multiplicar pelos números naturais. Então, por exemplo, lá do 7, 14, 21, você conseguia ali multiplicando. Então, 7 vezes 1, 7 vezes 2 e assim por diante. A tabela na outra, né, na outra coluna não serve. Então, sempre que o múltiplo tem que ter a relação da multiplicação, né, Tony? Perfeito, é isso mesmo. Beleza? Então, hoje nós vamos ver aí então a ideia dos divisores. Mais ou menos aí, é como se fosse o caminho inverso, né? Então eu tenho os múltiplos e divisores aí é o caminho inverso. Múltiplos, como o próprio nome diz, é relacionado à multiplicação. Os divisores vão ser relacionados à divisão, né, Tony? É Sim. muito importante ressaltar isso, que nós vamos observar o formato de como ele vai dividir aí, como essa relação, e a ideia é dividir e dar o número inteiro, né? Ou seja, a divisão não pode dar um número com vírgula. Não pode, tem que ser um número inteiro. Beleza? Número natural inteiro, no caso, né? Então, vamos dar uma ideia aí, eu vou até... Vocês aí, professores, se vocês quiserem aí comentando no chat, vamos fazer essa junto, né? A ideia do que é divisores. Então, o professor de ciências lá, o Carlos Magno, né? O professor de ciências aí, então, propôs a uma turma do sexto ano um trabalho de pesquisa, que deveria ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo, no caso aí, deverá ter a mesma quantidade de alunos, quais serão, no caso, as possíveis formações de grupos, aí expresse as quantidades, etc. Está na página 62 lá do caderno do Aprender Sempre, né? Então, essa atividade, literalmente, ela vai resolver a ideia do que é, no caso aí, divisores. Eu tenho que dividir os grupos e ele vai dar os números que são divisores, no caso de 36, né, Tony? Então eu tenho que observar essa relação. Então, você aí no chat vai colocando, como que você acha que você conseguiria dividir, no caso, esses grupos? Tem alguma resposta no chat? Alguém está comentando? Por enquanto ainda não. Não estão, mas tem um comentário muito interessante aqui da professora Luciana, que diz o seguinte, que múltiplo é infinito e divisores é finito, né? Uma coisa interessante, bacana, bem colocado, Luciano. Muito obrigado pela colaboração aí, né? Boa, isso mesmo, isso mesmo. O divisor tem um número finito mesmo, né? Tem uma quantidade de possibilidades aí, no caso finita. Você só consegue dividir ali até um determinado número, né? Exato.
Então vamos tentar, eu vou começar aí a ideia então desses divisores, então quantas vezes eu consigo dividir? Então, ó, pode pôr na telinha para eles, diretor? Então eu posso dividir em 6 grupos de 6. Então, 6 vezes 6 daria 36, né, que é o total de alunos. Então eu consigo dividir, ou seja, eu posso pegar o 36 aqui, dividir por 6 e daria, no caso aí, ó, os 6 aí de cada aluno por grupo, né? Então eu tenho aí os 6 que eu consigo resolver, né, Tony? Exatamente. Ó, uma coisa que é interessante também, até interrompendo você, o professor Hugo Leandro diz o seguinte, que ajuda muito saber em qual tabuada aparece o resultado 36. Nossa, boa ideia. Boa demais, né? Nós relacionamos muito ontem, né, os múltiplos à tabuada. Literalmente, os múltiplos é relacionado à tabuada. Os divisores também, né? Os divisores exatamente. não vai fugir muito a ideia aí da tabuada aí, se você tem, principalmente, lembra lá, começo de ano, todo você coloca a tabuada no final do caderno? Então, mais ou menos essa ideia aí funciona e funciona bem. Vamos tentar uma outra ideia, de uma outra formação. Então eu coloquei 6 pessoas por grupo, então eu consegui formar 6 grupos. E se eu mudar a quantidade aí de pessoas, ou no caso, quantidade de grupos? Então eu posso formar, ó, por exemplo, ó, pode pôr na telinha para eles, diretor, que é 3 grupos, e aí seriam 12 alunos em cada grupo. De novo, 3 vezes 12 aqui, ó, eu vou ter o 36. Ou o contrário, né, Tony? Eu posso pegar o 36, dividir por 3, e eu vou ter 12 alunos aí por grupo. Por isso, né, que são divisores, né, de 36. Os dois números são divisores de 36. Exatamente. A professora Ivete deu uma ideia interessante aqui, Ivete de Souza. São 9 grupos de 4, né? Ela é a professora de matemática Eliane, né? Que mandou, na verdade, né? 9 grupos de 4. Boa! Eu vou chegar nesse daí também, é um exemplo que a gente pode chegar. Vamos pro próximo, ó. No próximo, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia montar aí 12 grupos aí com 3 alunos cada. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Então eu faria caminho inverso, digamos assim. Em vez de ser 3 grupos, eu faria 12 grupos e aí 3 alunos cada. Então eu inverteria essa divisão, né? Inverteria entre aspas, né? Eu colocaria 36 dividido por 12 aqui, né? Por 12, não por 16, né, Tony? Então, então eu teria 36 dividido por 12 e aí eu teria o 3, né? Então, seria essa outra relação. E aí, continuando, como a professora até comentou, eu poderia ter 4 grupos com 9 alunos cada, lembrando, 4 vezes 9, 36, né? Eu teria o total. Ou o contrário, 9 grupos e aí com 4 alunos cada, como a professora colocou na ideia, né, Tony? Isso aí. Inclusive apareceu aqui 4 grupos de 9 e 9 grupos de 4. Apareceu uma outra aqui do Cícero Leite. Posso ler aqui? Pode. 18 grupos de 2 alunos. Boa. 18 duplas, né? Boa. Bacana, inclusive o próximo bacana. aí que eu vou colocar seria o próximo na ideia aí. Pode pôr para eles, diretor, na telinha? Então eu vou ter aí como próximo, né, como a relação do próximo, eu poderia fazer 2 grupos com 18 alunos cada, ou o contrário, 18 grupos com 2 alunos cada. Exato. Então eu posso fazer, lembrando, ó, se vocês olharem, se eu multiplicar esses 2 fatores, né, então o 18 vezes o 2, o 9 vezes o 4, todos eu vou ter 36 alunos aí fazendo essa divisão. E por último, eu tenho uma divisão que parece que não é grupo, né, Tony? Parece que não é grupo, mas eu também tenho essa possibilidade. Pode pôr na telinha para eles que seria um grupo de 36 alunos. Seria a turma. A divisão das turmas, né? É legal, né? Eu poderia dizer 36 grupos de uma pessoa? Seria. Fica engraçado, já fica engraçadinho, agora, né? Seria engraçado, um grupo verdade. de uma pessoa só é engraçado. Por que não, né? Mas é uma possibilidade, né? Mas então eu poderia montar um grupo só com a sala inteira. Então eu poderia ali fazer todos aí, como geralmente tem nas escolas, né? As feiras culturais por sala, às vezes, né? A sala inteira ali é responsável, é um grupo único, né? Exatamente. E como também tem aqueles alunos que preferem fazer o trabalho sozinho, a gente sabe, né? Ah, sim, acontece. Um grupo de uma pessoa só, que foi o que a gente acabou de comentar, né? Isso é verdade, isso é verdade. Não é o ideal, né? Mas acontece. Ah, sim, trabalhar em conjunto é muito bom, muito né? melhor, Por isso que a gente fica sempre em dupla aqui, né? Exatamente, aqui, ó, tá vendo? Um grupo de 2, né? Então é isso mesmo. Então, olhando essa ideia aí, lembrando que eu estou multiplicando esses valores, né? Para daí, no caso, o total do grupo.
Por isso que os divisores é o caminho contrário. Então, os divisores de 36, eu poderia pegar todos aqueles valores. Eu poderia pegar o 1, o 36, o 4, o 9 e assim por diante. Vamos tentar uma ideia aí, e essa ideia aí nós vamos calhar, né, de chegar no que eu consigo entender como os divisores. Então, pode pôr na telinha para eles, diretor, que a atividade 1 é o seguinte, ó. Vamos investigar. Com os números apresentados nos cartões, então está aí apresentado o 7, 8 e o 9, faça todas as multiplicações possíveis, mas sempre de 2 números. Então eu só posso multiplicar o 7 pelo 8, o 7 pelo 9, o 8 pelo 9 e assim sucessivamente. Eu posso inverter a ordem, né, Tony? Eu posso fazer 9 vezes 8 e assim por diante. Depois escreva, né? Então, depois você vai escrever esses resultados. Então, o que eu quero? Quero pelo menos 3 resultados aí, que aí eu vou explicar para vocês depois. Então, eu quero pelo menos 3 resultados dessa multiplicação. Beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. É isso aí, Jonas. Você chamava você de Osmar, hein? Tô vendo com saudade do Osmar. Olha, tiveram bastante participações, né? Inclusive, uma coisa que é interessante, até voltando na atividade anterior, nós tivemos aí o professor Antônio Carlos, que apresentou todos os divisores, né, do 36, uma coisa bem interessante. Ele colocou o que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Falando nessa atividade, nós tivemos aí muita participação, né? Disseram que o produto seria 56, 63 e 72, né? A Yasmin, Michele, Júlia, Carlos Eduardo e Stephanie, alunos da professora Maria Fernanda, né? A professora Gisele Lopes também, né? Mostrou pra gente o 7 vezes 9, o 9 vezes 8, né? São 4 possibilidades, ela disse, né? Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aí depois, né? Entre vários outros aqui, Jonas. Isso mesmo. Então, nessa relação, antes eu queria mandar um abraço aqui, ó, a professora Silene aqui da escola, professor Bento de Siqueira lá de Marapoama. Um abraço a todos os alunos aí, obrigado por sempre acompanhar as aulas aí, é sempre um prazer. Então, eu acompanhei o chat aqui também, eu vi essa ideia, essa relação, e é isso mesmo, essa relação, por isso que eu pedi para vocês fazerem pelo menos 3 multiplicações, que nós vamos chegar aí num consenso comum aí, vocês vão entender que até na multiplicação nós falamos, né, que a ordem não altera, né? A ordem dos fatores não altera um produto. Minha mãe falava uma coisa pra gente decorar, né? Eu acabei decorando, né? Ela falava brincando pra gente. Ela falava assim, a ordem dos tratores não altera um viaduto, né? Você quebrou minha piada, mas tudo bem. Essa minha piada era essa, mas beleza. Continuando então na ideia da aula, que a ordem não vai
quando você multiplica, né, você não vai alterar aí o resultado. Então, pode pôr na telinha para eles, diretor, que nós vamos entender o seguinte. Então, o 7, o 8 e o 9. Eu vou fazer 7 vezes 8, 56, como colocar Legal. no chat, beleza? Eu vou fazer 8 vezes 7, também é 56. Então, a ordem deles não altera, ok? Os tratores. É, isso mesmo. Aí, eu tenho 7 vezes 9, 63. E aí, se eu inverter, o 9 vezes o 7 também 63, ok? Perfeito. E aí, por último, né, digamos assim, o 8 vezes o 9, 72. Se eu inverter, o 9 vezes o 8 também dá 72. Então, se você observar, Tony, eu tenho no caso aí 3 valores, né? Eu tenho 3 valores que vão sempre aparecer, que é o 56, Sim. o 63 e o 72, como colocaram no chat. A professora Fátima, ela colocou também a possibilidade de fazer o 7 vezes 7, o 8 vezes o 8 e o 9 vezes o 9. É que nesse ela também caso apontou isso, né? É que nesse caso a ideia aí não era repetir o valor, mas tudo bem, eu entendi a relação, mas a ideia não era repetir os valores, era literalmente como se fosse uma cartela mesmo. Você pegar a cartela e levantasse e colocasse na posição. Então a ideia é assim, não teria como ter 2 cartelas de 7 assim por diante. Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Então eu até entendi a relação, mas não vai fugir muito isso. Beleza? Então, se eu observar na multiplicação, eu poderia ver o contrário como divisor. Eu posso falar, ó, pode pôr na telinha para eles, por favor, de novo? Então, eu posso falar que do 56, o 7 e o 8 é divisor, Tony. Sim. Eu posso dizer isso. A mesma coisa acontece para o 63. Eu posso falar que o 7 e o 9 é divisor. Seria 63. O caminho contrário, né, do 63. Bacana. Do 72, a mesma coisa. O 8 e o 9 também são divisores, no caso aí do 72. Então, a ideia do divisor é como se fosse a ideia do múltiplo, né? Só que é como se fosse o caminho contrário. Você tem que dividir por esse valor. Vou dar um exemplo aí, 10 dividido por 2. Então, der um resultado exato, então você diz que o 2 é divisor. Você diz que aquele valor é divisor no caso do termo ali, como você está colocando. Que bacana, muito legal mesmo. Beleza? Então, vou colocar na telinha para vocês, como o nosso tempo está um pouquinho curto, mas eu vou colocar, é o seguinte, ó, quantos resultados diferentes foram encontrados? Como nós já fizemos, né, a gente já até colocou aí, então nós vamos conseguir encontrar 3 resultados. Ó, pode pôr na tela para eles, diretor? Então, nós vamos encontrar aqui, ó, 3 resultados. O 56, o 63 e o 72. Então, eu posso encontrar esses 3 resultados aí, né, esses 3 valores, como que eles, digamos assim, apareceriam, né, mais de uma vez cada um deles, né? Então, no caso, o 56 2 vezes, o 63 e assim por diante, né? Então, esses 3 valores aí. Então, se você quiser, aquele print, né? Então, espero que vocês tenham limpado aí do ano passado. Se vocês quiserem tirar aquele print, então aí os 3 resultados. Então, os resultados diferentes encontrados na multiplicação são os 3. 56, 63 e 72 são os 3 valores. Perfeito. Beleza? Muito bem. E mandando um parabéns aí pro aluno Barruan, acho que é isso, Barruan, do 7º ano C da professora Fátima, né? Parabéns aí, Barruan, por sua resposta. Se eu não tiver falado o seu nome certo, me perdoe. Acontece, isso é mesmo. Principalmente desse lado aqui, às vezes, alguns nomes, né? Porque vem, às vezes, até difícil de fazer a leitura por causa dos números, às vezes, né? Mas complicado. É isso mesmo. Vamos tentar agora, então, uma próxima atividade. Nessa próxima atividade, nós vamos identificar o seguinte, ó. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números dos cartões. Então, agora que eu quero que vocês literalmente coloquem aí, conversem com o seu professor no chat. Eu posso dizer que tal número é múltiplo de quem? Então, vamos até voltar aqui. Pode pôr na telinha? Então, o 56, o 63 e o 72. Eles são múltiplos de quem? Então, coloca lá no chat de quem é múltiplo de quem. E aí a gente já retorna, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
É isso aí, participação em massa aí agora, nesse exato momento. 33.710 participantes aí, ó, fazendo sucesso sua aula, hein, Jonas? Que beleza. E entre esses 37.710, nós temos aí o Pro Haroldo, né, que perguntou o seguinte, né, eu sei que foi meio que uma retórica, ele falou o seguinte, que 63 é múltiplo de 7? Né? Sim. Assim como o 63 é múltiplo do 7, o 7 é divisor de 63, não é isso, Jonas? Isso mesmo. A ideia, né, principalmente, eu quero que vocês, principalmente vocês alunos aí, coloquem, já vou até, desculpa interromper, Tony, eu vou até deixar você colocar depois as respostas, mas eu quero que vocês coloquem uma ideia aí. O múltiplo e o divisor é como se fossem opostos, né? Basicamente é o inverso do outro. Então, se eu falar que o 63 é múltiplo do 7, pode até anotar essa no caderno, essa é interessante para vocês colocarem, né? 63, no caso aí, é múltiplo de 7, como nós vimos ontem e tal, e etc. Se você escrever o contrário, você não pode usar a palavra múltiplo, você tem que usar a palavra divisor, né? Exato. Então, você vai falar que 7 é divisor de 63. Isso. Por quê? Aí a gente vai chegar depois ali nos porquês e etc, mas a ideia literalmente é essa. Coloca lá no seu caderno, é muito importante vocês colocarem isso. Coloca a questão aí, pensa sempre como se fosse o inverso. Acredito que muitos professores vão até concordar comigo. É isso aí. Ó, o professor Vanderly disse que 56 ele é múltiplo do 7, assim como o 7 é divisor do 56, né? Disse que 56 ele é múltiplo do 7 e do 8, ele diz, né? O 63 é múltiplo do 7 e do 9 e o 72 é múltiplo do 8 e do 9, né? E o contrário, né? A gente pode dizer que os menores números aí são divisores dos maiores, neste caso aí. Boa, isso mesmo. Então, obrigado a todos aí que participaram, obrigado mesmo, alunos aí que estão participando com seus professores. Então, vamos tentar ver a resposta. Se vocês quiserem tirar um print aí, vamos colocar, pode pôr na telinha para eles, diretor. Então, eu vou observar o seguinte, então, a pergunta, né? Aí eu vou ver o seguinte. Então, 7 vezes 8 dava 56, a multiplicação aí o 63 e a multiplicação 72, beleza? Aí eu vou, então, ver o contrário, né? Ó, como vocês viram, né? O 56 é múltiplo e etc. O contrário é verdadeiro. Então, eu posso dizer que o 7 e o 8 são os divisores do 56, o 7 e o 9 são divisores do 63 e o 8 e o 9 são divisores do 72. Então, o caminho aí, o contrário, é sempre válido, caminhando sempre nessa ideia do múltiplo também, né, Tony? Exatamente. Muito beleza? bem. Então, o que nós temos que observar, e é muito importante, e aí principalmente para essas suas anotações, tá? Lembrando, ó, estava lá na página 63 essa atividade. É muito importante vocês relacionarem sempre essas questões da ideia do múltiplo e o inverso. Como o nosso tempo está acabando, eu vou tentar fazer só mais uma atividade. Tá assim, ó, ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, esses, no caso, os divisores, são ou não exatos? Então a pergunta é se ele é exato ou não, e aí a gente vai até antecipar a resposta é sim, né? Mas quais são os resultados e o resto no caso dessas operações? Então eu posso identificar o seguinte, que quando eu fizer a divisão de 56 por 7, eu tenho 8 como exata. Se eu fizer 56 por 8, 7, e assim sucessivamente. Eu vou colocando aí para vocês como se não, aí é o que não daria, né? Por exemplo, nós temos o 7, o 8 e o 9. O 56, se eu dividisse por 9, daria 6 com o resto 2. Então, eu não posso falar que o 9, no caso aqui, é o divisor, né, Tony? Não é divisor. Eu não posso colocar aqui o 9 como divisor. E assim, vou até colocar para vocês, se vocês quiserem tirar um print. Opa! Se vocês quiserem tirar um print aí, ó, pode colocar para eles na tela. Então, se vocês quiserem tirar um print aí na tela, então essa é a ideia aí do que daria para fazer e o que não daria para fazer, né, Tony? Exatamente. Se tiver resto, não é divisor. Isso mesmo. Essa ideia é muito importante. Por favor, anotem no caderno, grifem. Se tem resto, não é divisor. Muito bom. Então, muito anotem bom. aí. Muito obrigado. Espera aí. Vamos colocar o QR Code para eles, né? Para eles avaliarem a aula. Pode pôr na telinha. Então, o que vocês acharam da aula? O que vocês acharam da piada do Tony do trator? Coloca lá, então, o que vocês acharam, se foi legal, se não foi. Se vocês não gostaram, então, coloca lá, avaliem a nossa aula. Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Deixar aí para vocês também que as atividades, as tarefas relacionadas às aulas de ontem já estão lá no Centro de Mídias. Então, você procura lá em turmas, procura a sua turma
que você vai achar a tarefa lá. O pessoal está perguntando em massa aí, né? Essa semana nós vamos ter uma orientação melhor a respeito disso, né? De como acessar essas tarefas, mas no mais seria isso mesmo. Você vai entrar no centro de mídias, você vai lá embaixo, né? Onde tem um chapeuzinho, né? Como é que chama aquilo lá? Capelo? Não sei. Chapeuzinho de aluno, né? Eu não sei. Você clica lá, procura a sua turma, clica que você vai achar essa tarefa lá. Beleza? Beleza, obrigado. Então, valeu, Tony. Até a próxima, 7º ano. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Um abraço.